Glória a Deus, vou contar um testemunho de poder e eu estou aqui nos meus estúdios com a Priscila e com o Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui, bom dia, Paulo. Tudo bom, querido? Deus abençoe. Você é a Rebeca. Dá um beijo, linda. Amém? E a Priscila. Tudo bom, querida? Glória a Deus. Apóstolo. Amém. Bom, nós vamos falar com vocês hoje porque no domingo nós tivemos uma grande bênção, que foi que nós consagrarmos os dois herdeiros lindos. E eu vou lembrar o nome, hein? Tá? Vou lembrar o nome. Não está lá no TP, não. Eu vou lembrar. É o Mateus e o Giovanni. Perfeito. Perfeito? Então, milagre, a gente não esquece o nome. Amém. Verdade, apóstolo. Foi uma grande bênção, um grande milagre do Senhor. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui para contar esse testemunho, mas assim, porque ele é cheio de detalhes. Nós vamos resumir, Sim. porque claro que o nosso tempo ele é limitado. restrito, sim. Tá? Mas nós vamos resumir contando os detalhes. Perfeito. Porque o Brasil inteiro precisa saber isso. Sim. Ok? Bom, vocês já tinham a Rebeca. Nós tínhamos a Rebeca, hoje ela tem 10 anos. E aí, sempre aquele desejo de ter um segundo bebê. Né? Ela sempre nos pediu um irmãozinho. E até que a gente, assim, começou a ficar em dúvida. E aí eu tive alguns problemas de saúde e descobri que eu tinha um mioma. Você tinha um mioma, mas você estava grávida já? Não. Não, eu não estava grávida. Eu Tá. descobri que eu tinha um mioma. E a opção de tratamento para esse mioma era extrair o útero. Ok, então já logo de cara. Logo Mas de vocês cara. queriam mais filhos. Sim, sim. Tá? Sim. E a opção era você extrair, tirar o útero. Tirar o útero. Bom, E aí nós ficamos assim muito abalados porque, né, acabaria o sonho de ter Mais filhos, mais né? filhos. E nós resolvemos, e se nós engravidarmos com Mesmo o mioma? com o mioma? Mesmo com o mioma. Aí fomos advertidos pela médica. seria uma gravidez de risco. Seria uma gravidez de risco se nós engravidássemos, Acontecesse. se acontecesse. Então o grande milagre já aconteceu aí. Bom, mesmo com esse diagnóstico, vocês foram à presença de Deus e falaram, nós vamos engravidar. Nós vamos engravidar. Tá. Sim. E Deus já fez o milagre. Com o mioma no útero, Mioma no útero. você engravidou. Sim, engravidei, assim, sem dificuldade Certo. alguma, E foi gravidez natural. natural. Tá. Fizemos o que é de praxe, Claro. os ultrassons iniciais, acusou uma gestação única, É. né? Fizemos aqueles exames que são normais, né, nas primeiras semanas. Quando eu completei 12 semanas, que representam 3 meses, eu tive uma hemorragia. Eu e meu marido. Quer dizer, foi a primeira anormalidade da Sim. gravidez. Exato, Ah, você teve uma hemorragia. sim. Nessa hemorragia, foi constatado o quê? Nós corremos para o pronto atendimento, para o pronto socorro, e aí a caminho do hospital, a gente tinha certeza de que nós tínhamos perdido o nosso bebê. Lá nós constatamos que, além de nós não termos perdido o bebê, eram 2. Quer dizer, já a primeira surpresa. Sim. Bom, 2, vocês ficaram felizes e glória a Deus, aquela Amém. comemoração. A Rebeca vai ter 2 irmãozinhos. Sim. E a família ficou abençoada, não é isso? Exatamente. Tá. Agora, Bom, aí o que aconteceu depois? o que aconteceu é que nós fomos fazendo o acompanhamento e um dos bebês não estava se desenvolvendo como o outro. Então começou a ter uma diferença muito grande de peso, crescimento. E nós começamos a ficar atentos, nós e os médicos. Até que ele constatou, num dia, quando eu estava com 19 semanas, ele constatou que o bebê menor, que sempre era menorzinho ali nos ultrassons, ele estava na iminência de falecer, de não resistir. Então, Mas por quê? Ele era muito menor do que o outro? ele era bem menor, assim, tinha 40% de diferença entre um e outro. Entre um e outro. Exato. Quer dizer, vocês prestem atenção, porque 2 bebês, um com 40%, obviamente um se alimentava mais que o outro. Sim, um se alimentava mais que o outro. Nós começamos a fazer vários exames para ver o que estava acontecendo e constatou-se que o menor ele estava com uma restrição de crescimento, que é algo que pode acontecer numa gestação gemelar. Tá. Ele implantou o cordão umbilical numa região desfavorecida, então não ia nutrição para o menor, só para o maior. Meu Deus do céu.
praticamente uma situação assim, que eu estava até lendo um pouco sobre isso, depois que eu soube do caso de vocês. Normalmente, os dois não sobrevivem, né? Exato. Exatamente. Sim. Porque, obviamente, não vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, atrapalha o outro. Exato. Então, vocês precisavam de alguma interferência divina ou uma direção médica. Qual era a direção médica nesse caso que vocês tinham? A direção médica, desculpa, a direção médica era eu fazer um procedimento chamado fetoscopia, que consiste em selecionar o bebê. Então, eu pegaria aquele que estava O desfavorecido. que é feito normalmente, não é? Sim, o que é feito normalmente. Eles desligam. Eles são gêmeos univitelinos, eles compartilhavam a mesma placenta. Perfeito. Então, Faz ali, um processo laparoscópico isso, e desliga um da placenta. desliga um Isso da placenta. significa, em linguagem simples, né? Você teria que fazer aborto de um dos dois bebês. Exatamente, sim. Exatamente. Tá. E quando o médico falou isso pra gente, a gente ficou pensando, pô, Deus deu dois pra gente, duas crianças. E a gente vai fazer essa opção ou não? E aí eu lembro de um culto que a gente foi para a igreja no domingo e o apóstolo pegou e falou assim que tinha um problema num poço artesiano, não sei, uma coisa assim, que não ia, deram um diagnóstico, um negócio que não ia dar certo, e falou, vou pegar sempre uma segunda opinião. E aí foi uma outra pessoa e liberou. E a gente, aquilo eu ouvi, eu falei, pô, vai ser a mesma coisa, a gente vai pegar outra opinião, em nome de Jesus vai dar certo e a gente vai ter esse filho. Amém. É o poder da palavra e também é um momento muito decisivo que você precisa de ter uma direção de Deus. Sim. Né? O Espírito Santo que fala de todas as formas e maneiras, porque também é um quadro para você, no momento, vocês que passaram, ele é um quadro muito difícil, porque de repente você tem que fazer uma opção por um dos dois. Exatamente. Não é? Nós fomos, assim, literalmente encurralados pelo inimigo. A gente ficou, assim, sem saber o que fazer, mas Deus sempre dá um escape e abre um caminho onde não tem caminho. Amém. Foi Amém. o que aconteceu, E apóstolo. a palavra veio e vocês receberam aquela palavra, eu me Exato. lembro Sim. bem, até eu mostrei, né? Mostrou um Exato. vídeo. Mostrei o vídeo do meu poço, porque foi exatamente isso. Alguns técnicos vieram, fizeram todos aqueles exames do poço artesiano e eles falaram, o poço está condenado. Esse aí não tem mais água nem nada. E foi quando eu ministrei e falei. E nós levamos isso porque não existia água para o meu filho, não existia suprimento para ele. Que coisa. E nós falamos, não, nós vamos pegar uma outra opinião. A cirurgia estava agendada, eu fui no médico na quinta-feira. Já estava agendada a cirurgia? Já estava Já. agendada a cirurgia para a segunda, porque era assim, de extremo risco a minha gravidez. O que poderia acontecer? Até para você também, né? Sim, até para mim. O meu bebê, o menorzinho, ele estava já, eles chamam de sofrimento fetal. Então, ele estava a caminho de não resistir. Em questão de dias, ele podia falecer. Então, se eu não tomasse uma providência ali, ele acabaria levando o outro gemelar. Então, eu tinha que fazer a cirurgia para preservar o meu outro bebê. Bom, então vocês estão acompanhando, assim, é loucura. Passar por uma situação dessa é loucura. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, se não tem o Senhor, se não tem a cobertura da igreja, a pessoa pira. Porque, não é? Sim. Quer dizer, e você como marido estava correndo o risco dos dois bebês e ainda da esposa. Né? Então é uma situação que, contando agora, claro que os detalhes a gente lembra, se emociona, mas foi muito difícil, não foi? Foi muito complicado porque assim, era um sonho nosso, era um sonho da minha filha ter um irmãozinho. E quando Deus mostrou que eram dois, foi uma alegria tremenda. E de repente vem um médico e fala assim que não, que a gente tinha que fazer opção por um. Senão, se um fosse a óbito, levaria o outro. Meu Deus. E ele ligou ainda, a gente tinha marcado a cirurgia numa segunda-feira, e aí a gente não foi. E ele ligou à noite para a Priscila e falou assim, ô Priscila, quem quer muito, quem quer dois, termina não tendo nenhum. Uau, tá Por que você não vai fazer a cirurgia? Aí a gente falou que não, que a gente ia orar e tomar outra... Porque, sobretudo, também vocês estavam pressionados por uma opinião técnica, não é? Que é a opinião médica. Bom, agora, vocês tomaram uma decisão e a decisão foi ficar com os dois. Exatamente. Porque vocês tiveram uma outra opinião também. Sim. Sim.
Nós buscamos um outro especialista, tão renomado quanto o outro, porém, a caminho, inclusive, do consultório, nós estávamos ouvindo o programa do apóstolo. Nós recebemos, ouvindo a ministração sobre os gideões, de você se habilitar e contribuir para o projeto. E aquilo acendeu assim no nosso coração. Eu falei, meus filhos, eles não nasceram ainda, mas eles já existem. Amém. E eles vão nascer, e nós vamos fazer por eles, com o nome deles. Então, nós fizemos o Carnê da Trindade, em nome da Rebeca, do Mateus e do Giovanni, Aleluia. já profetizando que eles eram ofertantes, eles já estavam participando da obra. Meu Deus sem do nascer, céu. com todas aquelas sentenças de morte. Eu acho tão maravilhoso isso. Eu acho assim, Deus deixou, ainda hoje pela manhã, eu escrevi um versículo de Apocalipse, do capítulo 3, que fala assim, ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. E eu fiz um comentário dizendo o seguinte, que ter vitória não é fácil. Ter vitória requer muitas coisas que dependem de nós, mas que Deus já nos instrumentalizou, Deus já nos deu instrumentos, Deus já nos deu caminhos para que a gente possa ter vitórias. E que ainda, o final do versículo fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que significa o quê? Tenha entendimento, entenda o que Deus já te deu. E vocês entenderam que as crianças, né, como você falou, já existiam, e a Rebeca, eles eram ofertantes, tinham uma aliança com Deus. E eles no teu útero, mesmo um dos dois era o Mateus, né? O Mateus sentenciado, né? Mas também vocês já colocaram sobre eles aquilo que Abraão fez, a oferta. E claro que quando nós fazemos isso, Deus abre a janela dos céus. Bom, nós vamos ficar aqui falando de todos os detalhes, mas hoje nós estamos assim como quem sonha. Exato. E o Senhor reverteu todos esses quadros. Eles nasceram como? Bom, aí nós passamos por esse especialista, tivemos, obviamente, que fazer um parto prematuro, devido a todas as circunstâncias, mas a gente conseguiu chegar até o momento em que eles poderiam nascer. Não era mais necessário uma intervenção para abortá-los, né? Aí eles nasceram com 28 semanas, o Mateus bem pequenininho, frágil, com 555 gramas. A vida venceu a morte. Venceu a morte, plenamente. Ao nascer, ele teve que ser reanimado. E eles nasceram prematuros extremos. Prematuros extremos, de extrema idade e baixo peso, né? E peso. Então, o Mateus nasceu muito frágil, teve que ser reanimado, todas aquelas circunstâncias. Mas o Giovanni nasceu com? 1,175 kg. E o Mateus? 555. Nós estamos vendo as fotos ali, olha. É uma coisa assim, eu já acompanhei. Esse é o Mateus. Esse é o Mateus. Eu já acompanhei algumas crianças assim. E a gente precisa ter fé que a criança vai sobreviver, não é? Sim. Se você não tem uma promessa, se você não tem uma aliança, e se você não crê, um quadro como esse, ele pode te levar a um desânimo, não é verdade? Com certeza. No segundo dia que a gente estava no hospital, que já tinha nascido, o primeiro dia a gente viu, foi para lá. No segundo dia, eu desabei, a Priscila, porque a gente via o estado que ele estava. A gente começou a não perder a fé, mas a gente olhar aquilo. É difícil, É difícil falar, como vai sobreviver? Você não perde a fé, mas a evidência era tão forte que ela te interfere no teu emocional, não é? Exato. Aí eu peguei e falei para a Priscila, porque onde a gente ficou não era só a gente. No total tinham 34 pessoas, criancinhas prematuras. Eu falei para a Priscila, eu acho que Deus colocou a gente aqui também para orar pelos outros. Amém. E aí a gente começou a procurar outros casais, ia lá, a primeira que eu vi era uma menininha que nasceu com 400 gramas e tudo que a médica também falava que não ia sobreviver. E Deus passou a usar vocês ali também, porque é vidas necessitadas e as famílias, né? Glória a Deus. E vocês foram vencendo dia a dia? Dia a dia.
Foram 102 dias de UTI, 3 meses e aquele meio. carnê da Trindade clamando diante do Senhor, que é Hebreus 12:4, né? Exatamente. A oferta que clama. A oferta que clama. Eu li uma passagem falando sobre que, assim, eu tinha a convicção que os meus filhos foram plantados na igreja. Amém. Através dessa oferta. Amém. E não só essa, como tantos outros Né? votos. Uma vida de votos no altar. Sim, todos os votos que a igreja propõe, eu enxergo como uma oportunidade de servir a Deus. Então a gente está sempre se habilitando nas palavras proféticas. E o curioso, assim, apóstolo, que nós fizemos o Carnê da Trindade, e eu, sinceramente, eu não sabia que a gente receberia uma mezuzá depois, enfim. E um belo dia, os meus filhos já na UTI, eu falei, bem que eu podia ter uma mezuzá na incubadora. Naquele dia, Paulo, Deus. chegou do correio a mezuzá. Aleluia. As 2 mezuzás, mais a da Rebeca. Meu Deus. E eu falei, não, isso é um sinal do Senhor. Que tremendo. E nós colocamos a mezuzá, acredito até que tenha foto, nas incubadoras. Amém. E lá eles viveram milagres. Eu creio que o Senhor os guardou sempre. Eu me emociono porque nós sabemos que a mezuzá era uma determinação do Senhor lá em Deuteronômio 6. E eu vejo como que estas armas espirituais, elas vão se somando e elas vão vencendo no mundo espiritual. Porque, claro, como eu até falei no domingo, né? Sansão, ele tirou da carcaça do leão um favo de mel. Mas ele antes teve que lutar com o leão. E vocês lutaram com vários leões, né? E dia a dia. E lá no bercinho deles tinha as mezuzás. As mezuzás. E chegou assim, apóstolo, chegou no dia, Deus colocou esse sentimento, bem que eu podia ter, e chegou. Aleluia, Deus. Deus é fiel Deus demais. É fiel demais, é maravilhoso, porque são detalhes de uma vida. Sim. Não é? Às vezes até eu falo, a gente conta cada coisa aqui no programa, que as pessoas pensam que isso é uma produção, porque TV vive de produção, Exato. né? Na verdade, e nós, obviamente, nós temos, você tem todas as fotos, tem todos os exames, e esse processo, os diagnósticos foram quebrados, e domingo nós apresentamos os 2. Para a honra e glória do Senhor, era o nosso maior desejo do meu marido. Tem até um detalhe que eu me lembrei, que a Rebeca, todo domingo a gente vai para a igreja, na hora que o bispo e o apóstolo, a bispo ou o apóstolo, chamam lá na frente alguém para pegar, para dar oferta, ela é a primeira a correr lá na frente. Que linda. E aí, lá em casa, tem vários os selos lá, Amém. que toda vez, pai, pega um, a gente vai pegando. Amém. E quando a gente foi com a Priscila, que o médico tinha dado esse diagnóstico, a gente orou e o apóstolo orou por ela. Eu me apeguei a uma coisa que o apóstolo falou, que era assim, eu vou apresentar essas crianças aqui, é o que eu peço. Amém. Amém. E eu me apeguei a isso, eu falei, eu quero e vai se cumprir. Amém. E durante toda a gestação eu falava, a gente vai apresentar os 2. O apóstolo falou que a gente vai apresentar. A gente vai apresentar. Aleluia. E graças a Deus, domingo a gente Eles apresentou. vieram, não? Não, eles ainda estão assim, resguardados, mas eles estão ótimos, né? De saúde. Mas nós temos as imagens aí da apresentação deles, ainda aqui eles estão no hospital, né? Na verdade, assim, apóstolo, eu não passei a foto da apresentação. Ah, tá. Mas tem. Aqui eles já estão, assim, bem gordinhos, um com praticamente 6 quilos, o outro 5 quilos. Tá. Então, eles estão, assim, super bem. Amém. E, assim, uma coisa que aconteceu na UTI, que foi fantástica, eles ficavam respirando, né? Foram entubados inicialmente, depois dependiam do aparelho. E não tinha uma previsão de alta para o Mateu. Para o Giovanni já estava encaminhada a alta. Então ia ser um transtorno, ficar com um em casa e outro na UTI. Então, um belo dia, era um domingo, a pastora Carmen da sede pegou e falou assim, olha, Priscila, a bispa levantou um clamor pelos meninos no culto das 10. E a gente acabou assim, ficando assim, muito feliz pelas orações, e um belo dia eles acabaram desligando o aparelho do Mateus sem querer, a enfermeira. O que respirava. E aí, quando a gente viu, estava desligado, né, Paulo? Exato, porque ela foi fazer uma troca lá, e aí desliga e depois tem que ligar. E por algum motivo ficou desligado. Meu Deus. E aí foi que a gente descobriu que ele não precisava mais de aparelho, porque estava com o aparelho. Agora é tão impressionante, porque vamos pensar um outro cenário, né?
que se eles estivessem precisando mesmo, Seria uma negligência. seria uma negligência que poderia causar uma morte. Sim. Né? Mas, na verdade, Eles é aquilo que a gente guardados. fala, Deus transforma a maldição em bênçãos. Amém. Né? E mostrou que ele não precisava mais do aparelho. Exatamente. Né? E realizou aquilo que era o sonho de vocês. E 7 dias depois ele teve alta junto com o irmão. Então, isso que eu ia falar, junto Foi com o irmão, maravilhoso. Exatamente. para honra e glória do Pra honra Senhor. e glória do Senhor. Glória a Deus. E hoje a família feliz, abençoada. Super feliz. Né? E eu louvo a Deus. Muito obrigado, queridos. Eu que agradeço, Olha, apóstolo. nós louvamos a Deus. E eu queria que você falasse, Priscila, é assim como vocês como família, né? Como vocês falaram aqui, a Rebeca sempre no altar. E obviamente que esse é um legado para a eternidade que nós deixamos para os nossos filhos. Eu queria que vocês falassem a importância desta aliança, como vocês disseram, não só um voto, mas uma aliança, mas especificamente hoje, que é dia 12/12, em relação a esse carnê da Trindade, que num momento de aflição, vocês foram no altar do Senhor e fizeram. Exatamente. Eu só tenho a agradecer esse ministério, esse chamado, porque eu tive a oportunidade de ser gideã junto com a minha família, os meus filhos, exercer o meu chamado e fazer com que eles tivessem um vínculo e fossem, né, ofertantes também, e através disso eles se habilitaram a viver, porque isso trouxe vida para os meus filhos. Né, através do sangue de Jesus, desse ministério, dessa obra maravilhosa, eu acho que a gente tem uma relação com Jesus e às vezes a gente precisa demonstrar esse amor, não só como gratidão, mas também habilitar na vida de outras pessoas aquilo que a gente viveu também. Né? Acho que é Amém, isso. queridos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Muito obrigado por vocês terem vindo. Viu? E nós vamos ver, claro, os dois lindos crescendo na presença do Senhor, né? E o futuro do corpo de Cristo. E sempre, sempre, o que eu falo, o testemunho vivo. Sim. Né? Amém. Porque realmente o nosso Deus é um Deus fiel. Deus abençoe ricamente, Amém. viu, queridos? Obrigada, Muito irmãos. obrigado. Obrigado por ter Amém. vindo. Nós louvamos a Deus para a vida de vocês. Glória a Deus.